Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. João 14,16. A Bíblia responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade e personalidade, e destacando sua obra do Antigo ao Novo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa? Muitas seitas do cristianismo negam a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Mateus 13,16, Lucas 4,18, João 15,26. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo que sua relação com o Pai e o Filho só pode ser entendida se também houver o entendimento de que ele é uma pessoa. Mateus 28,19, 1 Coríntios 12, 4-6. Sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto. Romanos 8,27, 1 Coríntios 2, 10-13. Vontade, 1 Coríntios 12, 11. E emoções, Efésios 4,30. De modo que suas próprias ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede, tem ciúme, etc. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho. Tanto a fórmula batismal como a bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo indicam claramente essa verdade. Mateus 28,19, 2 Coríntios 13,14. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como um outro Consolador. Numa melhor tradução, um outro Auxiliador. Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele, ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência e soberania, glória, eternidade e a própria santidade tão singular que o adjetiva. 1 Coríntios 2,10, 12,4-6 e Hebreus 9,14. Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, Filho e Espírito. O Filho é gerado eternamente do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. João 15,26. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Mateus 10,20, Romanos 8,9, 1 Coríntios 2, 11-12. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. A igreja primitiva, desde seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Isto pode ser notado no episódio em que Ananias e sua mulher foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo. Na ocasião, o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal havia mentido a Deus. Atos 5, 3 e 4. Os nomes e títulos do Espírito Santo. Ele é chamado nas Escrituras de Espírito Santo, tanto como referência ao atributo divino da santidade que ele possui por ser Deus, como também para distingui-lo do espírito humano e dos espíritos imundos, isto é, os demônios. A palavra espírito traduz o hebraico ruach e o grego pneuma, que possuem origem em raízes que transmitem o significado de soprar. Às vezes ele também
também é chamado simplesmente de Espírito, ou seja, sem a presença do adjetivo santo. Mas sempre quando isso ocorre, o contexto claramente aponta que se trata do Espírito Santo. Efésios 5:18. Ele também é chamado de Espírito de Deus. Mateus 3:16. Espírito do Senhor, 2 Uai, seu app de vídeos curtos.